Oi pessoal, hoje é dia 20 de março, nós estamos vivendo um momento difícil nas nossas vidas, né? Que é essa parte de confinamento e tal, o coronavírus tem assustado muita gente e a gente está teoricamente preso dentro de casa. Mas a gente, como assessoria esportiva, lógico, vamos passar por momentos difíceis, mas a gente vai ter que se reinventar e eu quero propor para vocês um ponto decisivo que foi bem importante para o meu aprendizado como atleta no ano passado. Eu treinei uns 15, 20 anos com aquele rigor de treinamento, aquela disciplina férrea que fazia eu até supercompensar algumas lesões e não ter tanta atenção ao meu corpo e a parte da maleabilidade, da flexibilidade, maleabilidade do treinamento, eu digo, para a gente deixar nosso corpo num grau elevado de performance o tempo todo. Às vezes isso é treinar bastante, às vezes é treinar na medida certa, sendo que haja equilíbrio entre treino, descanso, atenção ao corpo, a parte da flexibilidade, a parte do alongamento, que essa parte de alongamento e flexibilidade a gente vai poder trabalhar bastante nesse período. Como forma de reforçar isso, eu posso falar numa entrevista que eu vi do César Cielo, na época que ele estava nadando super bem, batendo recordes mundiais. Eu lembro que ele falou que quando ele nadava 100% da força dele, com aquela força interna gigante, ele acabava fazendo tempos piores do que se ele nadasse com aquela vontade indomável que ele sempre teve, mas com um certo grau de flexibilidade, que o movimento, ele sentindo melhor as mãos, a pressão da água, mesmo que ele não aplicasse toda a força dele, mas ele aplicasse, sei lá, 98, 99%, ele acabava fazendo até recordes mundiais e parecia para ele que não era aquele 100% aquele rigor. Então a gente tem que primeiro prestar atenção no que passa com a gente antes de realizar qualquer atividade. Em primeiro lugar, eu gostaria de convidar você a prestar atenção na sua respiração na hora que você estiver fazendo o alongamento. O alongamento tem umas certas regrinhas, mas elas vão ser aprimoradas se você prestar atenção no que passa por dentro. A respiração, o controle do movimento, aonde está a tensão, onde não está a tensão, como que você dissipa a tensão com uma certa atenção ao pensamento. Por exemplo, o meu quadríceps pode estar tenso, mas se eu mandar o estímulo do cérebro para o quadríceps dele relaxar um pouco, automaticamente isso vai acontecer. Eu queria falar sobre os princípios do alongamento para vocês. São 4 regrinhas básicas que a gente vai ter que obedecer. A primeira delas, como é óbvio de vocês pensarem, é a continuidade. Não adianta eu fazer um alongamento hoje, fazer 3 semanas depois, fazer um ano depois. Logicamente, o estímulo do músculo não é contínuo. Então, sem a continuidade, sem a perseverança, vocês não vão conseguir ganhar flexibilidade ou alongamento. A minha ideia, então, para vocês que nesse período que vocês estejam confinados, vocês façam diariamente, tá? Não precisa fazer logo antes da sessão, logo depois, mas incluir um tempo na tua rotina para você fazer. Regrinha número 2. Quando você for alongar, você não deu o teu máximo. Não sinta aquela dor extrema lá, no grau de 1 a 10, você não pode sentir a dor 10. Se você sentir a dor 10, teu músculo ele faz o estímulo, depois do estímulo ele acaba contraindo de novo, tanta machucado que ele fica. Então a tua sensação de dor deve ser em torno de 6 a 7, tá bom? É muito interessante você prestar atenção nisso. Vou falar da regra número 3. Todas são importantes, mas essa eu considero talvez a mais importante. Não adianta a gente fazer um alongamento para um determinado músculo se a gente ficar torto. Então o alinhamento é uma regra básica para qualquer alongamento. Se você supercompensar em outra articulação, a gente vai fazer um alongamento errado, então não vai servir para o propósito que ele foi definido. Então, prestar atenção no alinhamento. 4ª regra, e não a menos importante, a duração do exercício. A duração de qualquer alongamento que seja para ganho de flexibilidade, ele não deve ser muito curto, ele deve ser em torno de 30 segundos até 2 minutos de permanência. Lembrando da regra número 1 ou número 2, não sei qual que eu falei, que você deveria segurar o exercício no grau de intensidade número 7. Você deveria estar alinhado, usando a musculatura certa, e você deveria fazer isso continuamente. Depois só falta o tempo de duração. Você segurando de 30 segundos a 2 minutos já vai ser eficiente. Como a gente vai ter um tempo extra, eu gostaria de repetir às vezes 2 vezes o mesmo exercício, conforme vocês vão ver no programa de hoje. Vou fazer um exercício que é bem importante para relaxar a musculatura do ciclismo, para aliviar a tensão nos quadríceps e no posterior da coxa.
mas daí vocês vão repetir eles 2 vezes conforme eu vou fazer. O nosso programa da aula de hoje, a duração do alongamento, ela vai depender de alguns fatores, da posição e do modelo que vai estar alongando. Eu, no caso, eu não sou o melhor exemplo de todos. Alguns alongamentos, algumas posturas minhas são um pouco presas, mas a gente vai ter que se virar com isso que a gente tem mesmo. Então eu vou estabelecer o quadro na nossa posição e vou pedir depois para vocês pausarem o vídeo e ficar na posição a duração desejada. Os professores da Manoc normalmente vão orientar vocês, mas a duração não pode variar muito de 30 segundos a 2 minutos. Tá, o primeiro exercício é um exercício de autocentramento. Você apenas vai ficar sentado com as pernas cruzadas, de preferência à direita sobre a esquerda, vai colocar a coluna mais ereta possível e daí você vai concentrar na sua respiração. Vai ficar calmo, tranquilamente, esperar, pode deixar as mãos ao lado do corpo, ou se quiser colocar a mão no centro, pode colocar. E você vai respirar por 1 minuto e meio, prestando atenção na entrada do ar nos teus pulmões, na saída, e tirando um pouco aquele estresse externo que a gente convive diariamente e focando um pouco mais na parte interna do ser humano.